Começa agora o programa Momento da Palavra. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Eu estou agradecido a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem concedido de poder estar aqui nesta tarde para enaltecer e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Desde já nós estamos agradecidos ao nosso Deus pelas grandes vitórias que Ele tem feito em nossa vida. Eu agradeço também ao nosso pastor Carlos Larentes, também agradeço ao nosso pastor Larentes e aos demais irmãos que estão na frente desse trabalho para adorar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu gostaria de deixar aqui no dia de hoje uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 2, a partir do verso 29, que diz assim a palavra do eterno Deus: E estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que reveio os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua esta estátua, que era grande e cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátuas se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação te diremos na presença do Rei. Amém. Eu quero louvar a Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor tem dado aos teus filhos nesses últimos dias, para verbalizar aquilo que Deus manda, para falar tudo aquilo que Deus ordena. Eu vejo nesses últimos dias os esforços dos servos de Deus na obra, diligentemente e prudentemente, para que o nome do Senhor possa chegar até você, que não pode vir à casa do Senhor ainda. Mas eu creio que muito em breve o Senhor estará dando vitória ao teu povo na terra, e o nome do Senhor sendo para sempre exaltado e glorificado. Irmãos, esses dias uma pessoa chegou e fez uma pergunta para mim: irmão Efraim, como que fica o justo no meio dessa situação caótica? E o Senhor me deu a resposta, e eu respondi para ele a mesma situação à altura, dizendo: aquele que é justificado por Deus está guardado debaixo da potente mão de Deus, porque Deus, Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus justo, santo e ordeiro, que guarda os teus, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempo de
a adversidade, mesmo em tempo de adversidade, o Senhor é aquele que nos guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda de todo mal. Então, crente, você que faz a analogia e faz o exercício da joelhologia, não precisa estar apreensivo com esta situação que está acontecendo mediante a dedo de Papai Celestial. Tudo isto é permissivo por Deus, porque Deus ele está separando um povo de boas obras, um povo que o busca de dia e de noite, para glorificar e bendizer o nome dele, porque escrito está na Santa Bíblia, nas Santas Escrituras, que nos últimos dias haveria dias difíceis, haveria fome, haveria pestes, haveria terremoto em vários lugares, mas a igreja do Senhor, ela está acobertada e guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, crente, você que está na tua casa, atribulado, apreensivo, com o teu coração amargurado, pessoas que não conseguem mais nem sair para a rua, Deus mandou eu te dizer, debaixo da autoridade dele, e mediante esta palavra: por que te preocupeis? Por que o espanto? Porque a Bíblia diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pode 1000 cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque é promessa de Deus na tua vida, crente. Confia no Senhor e continue fazendo aquilo que Ele confiou nas tuas mãos, porque o que há de vir virá e não se tardará. Irmãos, eu estava pela manhã, como de costume, conversando com meu nobre amigo Espírito Santo, e o Senhor me fez lembrar que há uns 2 anos, 2018 para 2019, quando o nosso reverendo pastor Larentes, ele dava oportunidade para que eu viesse trazer uma palavra, e o Espírito de Deus tomava a minha vida aqui, que eu não enxergava nada. E subitamente ele mandava eu perguntar para a igreja: quem está jejuando por esta obra? Elevar a sério. Quem está jejuando pelo anjo da igreja, pelos obreiros? E ele finalizava dizendo: é necessário orar e jejuar, porque o que há de vir virá e não se tardará. Estamos vivenciando, mas saiba de uma coisa, crente, que Deus ele cuida de você. Irmão, mediante a palavra que acabamos de ler, a Bíblia nos conta a respeito de alguns homens que foram escolhidos por Deus para fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque naquele período de tempo os dias já eram maus também. E a Bíblia diz que no período do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, veio o rei Nabucodonosor, no 3º ano do reinado de Joaquim. Veio Nabucodonosor contra eles e a sitiou, e levou presos os utensílios da casa de Deus para a terra de Sinar, e depositou dentro do seu templo na terra de Sinar. E segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que dado um período de tempo, ele também agora manda ao chefe dos eunucos, por nome Aspenaz, escolher algum daqueles jovens cativos da linhagem real, para que pusesse de frente ao rei, ao cabo de 3 anos,
para servir o rei Nabucodonosor na sua corte. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno, diz que escolheram ali Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E diz que o chefe dos eunucos mudaram os nomes deles, porque eles estavam diante de uma terra pagã, e eles não podiam ter um nome hebreu numa terra pagã. E diz que o nome de Daniel foi colocado o nome dele de Beltesazar. Irmãos, eu fui entender este nome. A tradução no original quer dizer Baal proteja o rei. Sadraque, Deus Sol. Mesaque, Deus Lua, o Emai. E Abednego, Deus do nego. E diz a Bíblia Sagrada, Jesus, que estes moços, agora separados, estão numa quarentena para poder servir o rei. Xenébria. E o rei determinou a porção. Eles estavam em período de quarentena. Eles tinham que comer do manjar do rei, pastor Carlos, e beber do manjar do rei. Mas diz que Daniel assentou no teu coração, alabrai turiaçou, não se contaminar, estubriei tu declai, com a porção do manjar do rei. E ele chama o chefe dos eunucos por nome Aspenaz e diz: olha, faça um teste conosco e nos dê 10 dias, legumes a comer e água a beber. E aquele chefe diz: olha, eu não posso fazer isto, porque o rei determinou a porção. E se ele, passados dias, na Arábia, ele ver os vossos semblantes entristecidos ou esmagrecidos, pode custar a minha cabeça. Daniel olha para aquele disperseiro do rei e diz: olha, faça um teste conosco, 10 dias. E assim foi feito. E ao cabo de 10 dias, aqueles moços estavam mais gordos e formosos do que aqueles que comiam da porção do manjar do rei. Ô crente, você não precisa comer da porção do manjar do rei, porque aquele que te guarda não tosqueneja. Ele está preparando uma mesa perante você na presença dos teus algozes. Ele está ungindo a tua cabeça com óleo, para que o teu cálice transborde. Você fique no divã de Deus, porque quem te prometeu a vitória está aí no teu lar, bem pertinho de você, dizendo: não temas, porque eu alvoro sobre a tua vida a bandeira de vitória, e o meu nome será para sempre exaltado e glorificado no vosso viver. Queridos irmãos, ser servo de Deus é questão de renúncia. A própria Bíblia, ela é uma carta magma para o crente. Ela é o vademecum do crente. E
E ela mesmo diz: quem quiser vir após mim, negue-te a si mesmo. A palavra negar, exegesicamente, quer dizer: abra mão de você, abra mão de alguns quesitos, que evita esta intimidade entre eu e você. Abra mão de tudo isto, porque tu verás a minha glória sobre o teu viver. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do eterno Deus diz que ao cabo de 3 anos, eles são colocados diante de Nabucodonosor. E conforme o rei fazia as perguntas em siriaco original, em hebraico, aqueles moços respondiam à altura do rei Nabucodonosor, e eles foram constituídos para ficar na corte do rei. Não precisa esforço, é simplesmente ficar no curso prático de joelhologia, porque quem te escolheu está aqui passeando em nosso meio, está no teu lar, está na onde você trabalha. Ele diz: não te preocupes, porque quem te escolheu foi eu, Senhor dos Exércitos. Eu te dou vitória neste período de turbulência, e tu verás a minha glória sendo manifesta no vosso viver, diz o Senhor. Agora aqueles jovens estão servindo o rei Nabucodonosor na corte, porque durante 3 anos, a Bíblia nos diz que a Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor deu toda a ciência e entendimento na língua e no entendimento dos caldeuses. Mas a Daniel, o Senhor deu algo específico: as visões e interpretações celestiais. Eu vejo o Senhor me mostrando aqui pelos olhos da fé que tem pessoas orando a Deus e clamando a Ele, dizendo: Senhor, eu quero vivenciar os seus mistérios. Ainda que você está um pouco apreensivo, um pouco turbulento, um pouco atribulado com a circunstância da sociedade, com a circunstância da saúde pública, ou do que seja, você está aí um pouco apreensivo, mas você pediu para Deus esta unção específica, e o Senhor mandou eu te dizer, debaixo da autoridade dEle nesta tarde, que Ele está concebendo sobre a tua vida, sobre o teu viver, porque Ele te chamou para fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aleluia. Diz que passou um tempo. Jesus é muita coisa. E quando Deus Ele quer agir, Shnai, andúbrias sérias, Ele complica tudo. Eu já ouvi pregadores dizendo: Deus é um tremendo complicador. E eu acabei concordando com ele, porque quem entende Deus aí? Ei! Entenda Deus! Orianda Labachai. Complicou tudo. E não foi diferente com esses jovens hebreus, cativos na Babilônia. O rei teve um sonho, e o sonho perturbava o rei Nabucodonosor. E agora ele chama a todos aqueles homens da sua corte, os magos, adivinhos, astrólogos, encantadores, para que trouxesse ao rei aquilo que ele tinha sonhado e a sua interpretação.
Ele chama o disperseiro dos eunucos e diz assim: olha, traga todos os nobres. E constituído entre estes estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E ele faz uma pergunta interessante: o que eu sonhei tem me escapado. Trazei-me aquilo, trazei-me aquilo que eu sonhei. E a interpretação do sonho, fazendo-se assim, serão dados a vós presentes e honras. Mas se não vos fizerdes, serão vós todos mortos, e as vossas casas feito um monturo. Ainda teve alguns petulantes, que chegou diante do rei e disse: ô rei, fala-me o sonho, e nós daremos a interpretação. Você está entendendo, vaso? O que Deus quer com você? Mistérios. Você precisa entrar na intimidade com o Papai Celestial. Você é íntimo dele. Então aonde está a intimidade? O que eu tenho tem me fugido. Eleito, recantura fai. O que eu tenho tem me escapado. Vocês precisam trazer o que eu sonhei. Chega um e diz: olha, rei, o que o senhor tem pedido é tremendo. Não é com deuses, com a morada da carne, mas há um Deus cuja morada não é com a carne. Este sim pode trazer ao rei a interpretação do sonho. Nabucodonosor se indignou. Eu estou sentindo a presença do Yeshua e Hamashi aqui em nosso meio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A Bíblia diz assim que o rei se enfureceu e mandou decreto para matar todos os sábios da Babilônia. E no meio deles estavam os moços de Deus. Oh crente, por que o espanto, se Deus ele cuida de ti? Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor Deus já deu ordem aos anjos dele para te guardar em todos os teus caminhos. Diz que o chefe dos eunucos, ou o capitão da guarda, ele sai apressadamente para cumprir o edito, para matar os sábios da Babilônia, e se depara ao caminho com Daniel, e ele diz: oh, as penas, onde vai apressadamente? O rei mandou um edito para matar os sábios de Babilônia. Me introduza na presença dele. Convicção, certeza que o papai estava com ele. A Bíblia nos diz que o capitão da guarda vai lá, introduz Daniel, e ele diz: oh rei, dai-nos um tempo, que eu vou falar com o meu papai celestial, e nós traremos a interpretação. Ele falou: olha, vocês têm o tempo que precisam. O que precisamos, crente, é pôr esse livro em prática. O que precisamos é joelhologia, bibliologia. Eu vejo todos os cultos, nosso pastor aqui, chorando por dentro para se fazer forte.
a alma, pedindo: Deus, tem misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do povo, Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há para todas as coisas um tempo determinado debaixo dos céus. Diz a Bíblia que Daniel, ele sai apressadamente. Eu estou encerrando, irmãos. E ele vai se reunir com os amigos. Olha, saiu um edito aí que o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, por causa de um sonho que ele teve e está perturbando o rei. Está te perturbando, né, crente, essa situação, né? O desespero tomou conta, que somos humanos. Por isso que a Bíblia diz no livro de aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16: andeis em espírito, e não cumprireis a vontade, concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo do jugo da lei, porque as obras da carne são manifestas: desejo carnal, atributos desta vida, coisas vãs, passageiras. Mas o fruto do Espírito é fé, temperança, bondade, longanimidade, hospitalidade. Contra estas coisas, acerca das quais vos declaro, quem as tais praticam, são chamados filhos de Deus. Diz que os jovens foram orar. Irmão, não tem muito o que fazer. É joelho no pó. Não tem muito o que pedir. É misericórdia. Eu estava de manhã conversando com meu nobre amigo Espírito Santo. E o nobre e excelentíssimo Espírito de Deus falou comigo que tem pessoas pelo mundo que disse: eu morro, mas eu não libero perdão. Como que pode? Eu perdoei, mas lá longe. Como que pode você não ter comunhão com o irmão que você vê e ter a ingerência, a inerência de dizer que ama Jesus que você está vendo? Quem perdoa esquece, quem perdoa abraça. Porque lá no céu, eu vou abrir um testemunho aqui, já estou encerrando. Eu trabalhei numa montadora de carro, irmãos, há uns 15 anos atrás. Eu orava muito para entrar na montadora Ford. E uma certa feita eu estava fazendo um trabalho aí pelo um grupo de pessoas que entram na política. E eu entrei nessa montadora pela uma empresa terceirizada. Deus falou: não te quero lá. E dado o tempo trabalhando nessa montadora, tinha um culto. Então a gente ia, almoçava rapidinho e ia para o culto. E uma certa feita eu ouvi um varão contando um testemunho, que esse moço estava dentro da igreja e havia um culto, e tinha uma moça jovem que ela detestava a dirigente do círculo de oração, não gostava. Mas a irmã fez alguma coisa para ela? Não gosto, e pronto, e acabou. Ponto final. E dado um tempo, diz o irmão testificando,
que essa moça, ela foi num determinado culto, que veio um irmão de fora e ministrou uma palavra profética na vida dessa moça, dizendo que ela seria uma grande pregoeira da palavra de Deus. Eu vou encerrar. Chegou lá, o irmão colocou as mãos sobre a cabeça da moça e falou: olha, o Senhor manda te dizer que fará de você uma grande missionária, uma grande pregadora da palavra de Deus. E ela olhava para as amigas e ria, caçoava do homem de Deus. Pois bem, passou aquele dia, passou alguns dias, diz que esta moça começou a ir aos cultos. Ela ia só no domingo para caçoar da dirigente do círculo de oração. Ela começou a ir na terça no culto de oração. Ela começou a ir quarta. Ela começou a ir na semana nos cultos. E Jesus batizou ela com o Espírito Santo e com fogo. E quando ela recebeu a virtude do Papai Celestial, ela começou a sentir desejo de ler a Bíblia. Então ela lia a Bíblia de manhã, à tarde e à noite, e aquela coisa, e Deus dando aquele alimento celestial para ela, e ela ficou cheia do entendimento das coisas de Deus. O pastor, homem de Deus sábio, vendo que aquela moça estava interessada nas excelências de Deus, falou: olha filha, eu vou investir em você, eu vou te mandar para o campo de missões. Ela falou: é de Deus, pastor. E agora, cheio do Altíssimo, cheio do conhecimento, recebeu um lugar, um convite para ir pregar em Manaus. Estava lá num congresso pregando. Deus usou um profeta que ia trazê-la para o lugar de origem. E ela falou amém. Passado uns dias veio o convite do congresso do círculo de oração. Da onde? Da igreja que aquela irmã agora, uma serva de Deus, zombava da dirigente do círculo de oração. E ela recebeu o convite, ela veio. Quando ela entrou na porta da igreja, ela começou a sentir uma forte dor no peito. Foi acometida de um infarto fulminante. O Espírito de Deus chegou no pastor e falou: aconteça o que acontecer, estou eu no negócio, não pare o culto. Ela veio passando mal, sentaram a irmã, daqui a pouco, óbito. O pastor falou: chama a polícia, junta os bancos aí, naquele período de tempo, deita a irmã aí, e vamos continuar, porque Deus tem um mistério aqui nesta noite. Depois a irmã testificando, já vou parar, irmãos, meu Deus, que quando ela deu óbito na terra, o Espírito tornou a Deus. Quando ela chegou nos umbrais da eternidade, e ela vem adentrando, tinha um ser na porta, e quando ela foi passar, ele disse: ei, aqui não, você aqui não entra. Senhor, como assim? Faz tua obra na terra dos viventes, prego a tua palavra, pessoas aceitam Jesus, pessoas são libertas, curadas. Não, tu tem um algo ainda, mágoa. Eu vou te dar uma oportunidade, minha serva. Tu vai voltar para o teu corpo e vai se abraçar com a minha serva e vai dizer: irmã, não deu tempo de eu me acertar verdadeiramente. E quando o ser falou com ela, ela recobrou o espírito de vida, e ela deu um grito dentro da igreja. Não houve mais culto. Foi batismo com o Espírito Santo, variedades. Então, crente, nós estamos vivendo esses últimos instantes. Saiba de uma coisa, que Deus, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua necessidade. Não é para a tua morte, mas é para a honra e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo. Saiba de uma coisa, que o que o Senhor prometeu para você irá se cumprir na tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos, diz o Senhor nesta tarde. Irmãos, diz que aquele moço foi colocado diante do rei Nabucodonosor. E o rei olha para ele e diz: você sabe interpretar o que eu sonhei? E o que eu sonhei você tem como me dizer? Ele disse: eu não. Mas o Deus que eu sirvo, cujo a morada é as mansões celestiais,
Ele revelou o segredo do rei para mim. Não porque eu sou melhor do que os meus irmãos, mas é que é para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado para todo sempre. E ele começa a discorrer ao rei: olha, rei, você sonhou com uma grande estátua de 60 côvados, cabeça de ouro, peito de prata, as pernas de bronze, os pés e panturrilha em parte de barro e em parte de ferro. Esta é a visão do teu sonho. Então, crente, não fica apreensivo, desesperado com o que o papai está fazendo. O que ele está querendo fazer é usar você para esta grande obra, para que o nome do Senhor no seu viver seja para sempre exaltado e glorificado. Não fique atônito, nem apreensivo, nem desesperançado, mas creia tão somente que ele cuida de você como o jardineiro cuida das flores no jardim, porque o Senhor disse ao meu ouvido aqui neste momento: olha, meu servo, tem pessoas que estão tão desesperado que não consegue comer, não consegue dormir, não consegue andar, por causa desta situação que eu, o Senhor, permiti. Foi Deus, viu, crente? É os últimos dias. Haveria pestilência. A igreja está se preparando para ir embora. Mas Deus, ele ainda conta com os seus na terra, meu Deus. Ele ainda conta com os ungidos dele na terra dos viventes, desses últimos dias, para falar aquilo que Deus manda, para falar aquilo que o Senhor ordena, sem medo, sem pânico, sem intrepidez, porque o que sai da tua boca é ordenança de papai celestial. Doa quem doer, diz o general, mas ele está cuidando de você. Não vai faltar a farinha da tua panela, o azeite da tua botija, não vai faltar a provisão, a providência. O Senhor também diz, ele cuida da tua saúde, ele cuida da tua casa. Tem pessoas aqui que está com a pressão aí dentro do teu lar, pressão alta, passando mal, tomando uma porção de remédio. Toma um chá da raiz de Jessé, crente, e tu verás a glória de Deus sendo manifesta no teu viver. Que Deus abençoe os irmãos, no nome precioso de Jesus Cristo, sempre firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que o teu trabalho não é vão, tem uma recompensa. Deus vai te recompensar. Tu não vai ficar no vazio, tu não vai ficar no opróbrio, porque Deus tem visto o teu esforço. E Ele manda te dizer nesta tarde: não temas, porque eu sou o Deus que endireita os caminhos tortuosos e aplano tudo que está áspero, para que o meu nome, o nome do Senhor dos Exércitos, seja para sempre exaltado e glorificado. Que Deus abençoe os irmãos no nome precioso de Jesus. Continue, crente, jejuando por esta obra. Continue jejuando pelo nosso pastor. Continue jejuando por essa família, pelas irmãs, os irmãos que estão na frente fazendo a obra de Deus. Não é fácil. Jejue pelo menos 1 hora por estes, e tu verás a glória de Deus sendo manifesta nos vossos viveres. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Momento da Palavra.